Sentir fome faz parte dos mecanismos do nosso corpo para nos manter vivos, e o principal órgão que controla esse comportamento, como todos os outros, é o cérebro. O cérebro trabalha como se fosse um gerente, que recebe e processa as informações de todas as partes do corpo e envia uma resposta ou um comando, como é o caso da sensação de fome, gerando o comportamento de busca pelo alimento. As informações sobre o estado nutricional do nosso corpo, bem como os estoques de energia que possuímos, são essenciais para que o cérebro saiba se precisamos comer no momento ou não. Essas informações chegam ao cérebro através de duas principais formas: hormônios e os próprios nutrientes circulantes, os quais, após a ingestão do alimento ingerido, percorrem pelo nosso sangue para todos os órgãos e são utilizados como fonte de energia para as células. Nosso cérebro possui regiões especializadas que detectam os hormônios e os nutrientes, e assim conseguem inferir sobre o nosso estado nutricional. Um dos importantes hormônios que tem a função de informar o cérebro é chamado de leptina. A leptina é produzida pelas nossas células de gordura e sinaliza ao nosso cérebro sobre os estoques de energia do corpo. Quanto mais gordura o indivíduo possui, mais leptina ele produz. Classicamente, a leptina é conhecida como o hormônio da saciedade, que age no nosso cérebro, inibindo os neurônios que estimulam a fome e inibem o gasto de energia, ao mesmo tempo em que estimula os neurônios que inibem a fome e estimulam o gasto de energia. Como resultado, a leptina inibe a fome e estimula o gasto de energia, o que parece um cenário ideal para pessoas que desejam perder peso. Portanto, era de se esperar que pessoas com obesidade, por apresentarem maiores estoques de tecido adiposo e, consequentemente, produzirem maior quantidade de leptina, sentissem menos fome, certo? Mas o fato é que, assim como acontece com a insulina no diabetes, pessoas com obesidade parecem apresentar resistência à ação da leptina, e é por isso que hoje, pesquisadores que estudam a leptina defendem a ideia de que ela não deve ser considerada um hormônio de saciedade, mas sim um hormônio muito importante em situações de escassez de alimentos, pois no jejum os níveis de leptina caem, e essa queda é determinante para estimular o comportamento alimentar e inibir o gasto energético, a fim de garantir a sobrevivência. Esse importante efeito causado pela queda de leptina faz muito sentido quando pensamos em termos evolutivos. Não faz muito tempo na história humana em que estávamos expostos a um ambiente de grande escassez de alimento, e saber qual seria a próxima refeição era algo praticamente imprevisível. Logo, era muito importante para a sobrevivência da espécie que nosso cérebro possuísse mecanismos que estimulassem a fome e inibissem o gasto energético. No entanto, faz pouco tempo que o ambiente em que estávamos vivendo mudou para um de abundância de alimentos, acima de tudo, de alta densidade calórica. Isso, juntamente com os baixos níveis de atividade física, são fatores que ajudam a explicar a epidemia de obesidade atual. E por que então nosso cérebro não acompanhou essa mudança? Provavelmente, ainda não houve tempo suficiente para que ocorresse uma pressão evolutiva para mudar a resposta do nosso organismo à situação de abundância de alimentos. A leptina atua nos neurônios da região do cérebro chamada hipotálamo e informa sobre os estoques de energia de longo prazo, permitindo que o cérebro saiba quanto tempo você sobreviverá sem consumir alimentos. No entanto, ela não está sozinha nessa importante função. Outros hormônios possuem o papel de informar ao cérebro sobre a disponibilidade de nutrientes do corpo a curto prazo. Esses sinalizadores são principalmente os hormônios liberados pelo sistema gastrointestinal durante o processo de digestão dos alimentos e agem principalmente como sinais de saciedade. A colecistocinina, liberada pelo estômago aproximadamente 30 minutos após o início da refeição, por exemplo, sinaliza ao cérebro para que você pare de comer. Já o peptídeo YY e o peptídeo semelhante ao glucagon 1, produzidos no intestino, informam ao cérebro que ainda não está na hora de comer, pois está satisfeito. Contrariamente, funcionando como um sinal de fome, a grelina é liberada pelo estômago alguns minutos antes de uma refeição, sinalizando ao cérebro que está na hora de comer.
Além de todos esses hormônios, os próprios nutrientes provenientes do processo de digestão, como os aminoácidos, ácidos graxos e a glicose, podem atuar em neurônios que são sensíveis a eles, o que significa que eles podem funcionar como sinalizadores para o cérebro sobre os estoques de energia do corpo, podendo também modular o comportamento alimentar. Não podemos esquecer também de que outro fator muito importante atua na escolha do alimento que iremos ingerir. Diz respeito ao prazer proporcionado pelo mesmo. O prazer pela comida é fortemente associado ao consumo alimentar. Outras áreas específicas do nosso cérebro, conhecidas como região de recompensa, controlam o comer pelo prazer. No entanto, apesar de serem áreas distintas da que controlam a fome e a saciedade, elas estão intimamente relacionadas e dependentes. Tendo em vista a complexidade das funções hormonais que temos em nosso corpo, hábitos saudáveis compostos de uma alimentação equilibrada em conjunto com a prática frequente de exercícios físicos são de extrema importância para o bom funcionamento desses e de outros mecanismos responsáveis por essa manutenção metabólica em nosso organismo. Esse vídeo foi feito a partir do texto elaborado pela pesquisadora Isadora Furigo, cujas informações estão contidas no site www.sobrepeso.com.br. Acesse para saber mais.